Eu quero falar sobre vencendo as tentações. Vencendo as tentações. E eu quero falar sobre esse assunto porque quando nós conhecemos Jesus, muitas coisas mudam na nossa vida. Quando nós estamos em Cristo Jesus, por exemplo, antes éramos inimigos de Deus, mas a Bíblia fala que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. O status mudou. Eu era inimigo, agora sou amigo. A Bíblia fala que quando estou em Jesus, eu passo a ser filho de Deus. Deus passa a ser o meu Pai. Ele não é apenas o Criador eterno, poderoso, não, é o meu Pai. O meu Abba Pai, o meu Papai. Aquele que cuida de mim. Eu sou ovelha, Ele é o bom pastor que me conduz aos pastos verdejantes. Quando eu estou em Jesus, Paulo apóstolo, ele fala que todas as coisas são novas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas existe uma coisa, que quando nós conhecemos Jesus, não muda. É o fato de que nós continuamos suscetíveis a tentações. Deus, Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós. Deus nos dá pessoas maravilhosas na igreja. Deus começa a se relacionar conosco. Mas se tem uma coisa que Deus, nem o Espírito Santo, Ele subtrai de você, é essa inclinação para ceder em uma tentação. A Bíblia dá o nome para isso de carne. Romanos 8 fala sobre isso, sobre a lei do pecado e da morte que opera em nós. Você sabe que é isso, quando você enfrenta uma tentação, um momento onde os seus desejos, a corrupção que habita dentro de você, encontra uma oportunidade ilícita de ser satisfeita. Ali está uma tentação. E quando você conhece Jesus, você pode ter o Espírito Santo, a unção de Deus. Meu irmão, você pode ser assim, um candidato a serafim. Isso não muda o fato de que você está suscetível a tentações. Tentações fazem parte do seu passado. Tentações fazem parte do seu presente. Tentação farão parte do seu futuro. E é por isso que eu quero falar sobre vencer nas tentações. Porque acabou o tempo de perder nas tentações. Encerrou-se o tempo de ceder para a tentação. Fechou-se o tempo de negociar na tentação. Deus fala para você, é tempo de vencer as tentações. Fala para quem está perto de você, é tempo de vencer as tentações. Se você crê nisso, eu quero convidar você a orar comigo. Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós te convidamos, vem nessa noite com a Tua palavra, Jesus. Fala aqui nesse lugar, libera a Tua palavra sobre nós. A palavra que muda, que santifica, que lava. Deus, que traz lucidez ao coração. Vem com ela, que liberta. Deus, vem com essa verdade. Em nome de Jesus, nós te convidamos para fazer aqui no nosso meio o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. E se você crê nisso, você pode dizer bem forte, amém. Graças a Deus por isso. Eu quero começar com Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13, porque Tiago capítulo 1 é um texto onde o apóstolo Tiago, ele fala sobre esse tópico da tentação. E eu quero falar para você sobre tentação de uma forma tal que eu acredito que você deveria anotar. Porque tentação é um tema que na igreja nós tocamos aqui e ali, mas hoje eu quero dar um tratamento profundo a esse tema. Você está disposto a isso? Eu quero falar sobre o processo da tentação. Eu quero falar sobre como vencer a tentação. Eu quero falar até sobre quando eu peco e erro, o que devo fazer após ceder na tentação. Então nós vamos acompanhar tudo isso. O processo, como vencer e como lidar após perder na tentação. Eu começo com Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13. Você pode acompanhar aqui comigo no telão. O apóstolo Tiago, ele disse, ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado, diga comigo, cada um é tentado, segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Tiago capítulo 1, a partir do verso 13, ele fala sobre a tentação na perspectiva de um processo. Ele fala como se a tentação, ela não é algo que se dá em um momento ou um instante. Ela, na verdade, ela percorre dentro
de nós um processo. De repente eu cedi. Não foi de repente, não é da noite para o dia. Há um processo acontecendo dentro de você, há passos, há estágios que se dão no seu coração. O primeiro passo, o primeiro estágio da tentação é esse daqui. O primeiro estágio, o primeiro ponto é o desejo. É quando eu digo eu quero. Tiago capítulo 1 diz o quê? Que nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça. Ou seja, nós não somos tentados em pontos ou áreas que nós não temos desejo, que nós não temos atração. É exatamente naquilo que você olha e diz, eu quero, que a tentação vem. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Os seus desejos não é igual ao pecado. Ter desejos não é algo pecaminoso. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E uma das características que o ser humano tem por ser imagem e semelhança de Deus é desejo, vontade. A Bíblia fala da vontade de Deus, a Bíblia fala da vontade do homem. Nós temos vontades, nós temos desejos. O desejo em si, ele não é pecado. Pecado é o que nós fazemos com o nosso desejo. Você e eu, nós temos desejo por intimidade, por relacionamento, amor, afeto, aprovação, reconhecimento, conforto, progresso, crescimento, desejos. O problema não são os desejos, é o que você faz para satisfazer os desejos. O problema é quando você busca satisfazer o desejo em uma fonte ilícita. O problema é quando você busca satisfazer o desejo certo no lugar errado, o desejo certo na pessoa errada, o desejo certo do jeito errado. O desejo não é pecado. Pecado é o que fazemos com o nosso desejo. Há pessoas aqui que estão enfrentando todo tipo de tentação. Há pessoas aqui passando por tentações, quem sabe, na área financeira e material. Tem gente que não percebe, mas o dinheiro muitas vezes é usado pelo inimigo para nos tentar. Tem gente que se mata de trabalhar, sacrifica o casamento, sacrifica a saúde física, espiritual, emocional, a família, os filhos, por causa do dinheiro, do desejo de ter. O problema não é o desejo de ter, é de ter a qualquer custo. Perceba que o problema não é ter desejo sexual, nem intimidade, nem por ter alguém corpo a corpo. Deus fez Eva para Adão, meu irmão, e Adão para Eva. Você percebe? É um presente de Deus, um para o outro. O problema é quando eu quero ter isso de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer custo, com qualquer pessoa, de qualquer lugar. Não é o desejo, é como eu reajo aos meus desejos. Os seus desejos não desaparecem. Os seus desejos, eles precisam ser doutrinados. O meu desejo não vai morrer, mas o meu desejo pode ser redirecionado. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele não quer eliminar desejos, Ele quer redirecionar desejos. O segundo passo, o segundo estágio da tentação, é depois de dizer eu quero, eu sigo para esse segundo ponto. Pensamento. É quando eu começo a pensar, eu poderia. Não é mais apenas eu quero, é eu poderia. Esse segundo passo, esse segundo estágio, talvez você se identifique, quem sabe em alguma área você esteja nele. É quando você começa a olhar para aquilo que você sabe, eu sei, isso aqui não condiz com a vontade de Deus. Mas você começa a cogitar no seu pensamento, e se eu ligasse? E se eu fosse? E se eu respondesse? E se eu comprasse? E se eu tivesse? Se eu assinasse, e se eu dissesse sim, eu poderia. Quando você cogita a possibilidade, você sai do desejo para o pensamento. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Salomão ele fala em Provérbios capítulo 4, verso 23, guarde o seu coração, pois dele procede as saídas da vida. O coração no pensamento hebraico é isso, é a fonte do intelecto, do raciocínio, é onde você processa tudo que você pensa. O que ele está dizendo é, ei, guarda a tua mente, guarda o teu pensamento, a sua vida está no seu pensamento, você será o que você pensa, o pensamento é o campo de batalha. Se você perde na mente, você perde na vida. O pecado não começa do lado de fora, começa aqui do lado de dentro. Ele não começa na forma de uma ação, ele começa na forma de uma consideração. É na forma de um
pensamento. É por isso que em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele fala que nós temos que colocar o capacete da salvação. Ele está dizendo, ei, guarde o seu pensamento e guarde a sua mente com o capacete da salvação, porque se o diabo tiver a sua mente, ele tem a sua vida. Agora, se Deus tem a sua mente, ele tem a sua... Você está entendendo? E é por isso que Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo Jesus, mantenham um pensamento nas coisas que são do alto, onde Cristo está, à destra de Deus, porque só consegue viver uma vida segundo o padrão do alto, naquele que pensa no que é do alto. Se você pensa naquilo que é daqui, você vive segundo aquilo que é daqui. Se você pensa naquilo que é do alto, você vive segundo o que é do alto. Pensamento é o segundo estágio, mas não para por aí. Depois de dizer eu poderia, a gente segue para um terceiro estágio, que é a justificativa. É quando eu não apenas digo eu quero, e também quando não apenas eu falo eu poderia, eu agora digo eu mereço. É a justificativa, é a desculpa que eu dou para mim mesmo. Afinal de contas, você sabe que o Espírito Santo, ele começa a tocar o nosso coração e mexer com a nossa consciência. E ele começa a fazer a gente perceber que é uma tolice, é uma besteira isso. A gente começa a entender, porque o Espírito Santo nos convence que seguir por aquele caminho não vai nos fazer bem. Mas exatamente para anestesiar esse toque do Espírito Santo, a gente tem que criar uma boa desculpa, não para os outros, mas para nós mesmos. E é por isso que a desculpa mais mortal não é aquela que você dá para os outros. A desculpa mais mortal é aquela que o diabo ajuda você a dar para você mesmo. A desculpa mais mortal... Eu estou pregando para alguém aqui nesse lugar. Eu sei que eu estou chegando aí na sua cadeira, filho. Eu estou chegando aí. Quando nós estamos no processo da tentação, nós começamos a gerar desculpas, a gerar justificativas, e eu arrisco dizer que nós arquitetamos as melhores desculpas para as piores escolhas. Afinal de contas, tem algumas escolhas que a gente só faz, algumas decisões que a gente só faz, porque nós estamos embasados com uma boa desculpa, uma boa justificativa. Justificativas do tipo, não vai dar em nada. Ou, eu mereço. Afinal de contas eu sou jovem. Todo mundo tem direito, por que eu não posso? Ele faz, ela faz, por que eu não faço? Dá certo na vida deles, vai dar certo na minha. Filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe aquele negócio que você está com o carro todo, tudo certo, tudo pago. Atrasou um dia do IPVA, meu irmão, parece que a Blitz chega na porta da sua casa. Mas sabe por quê? Porque eu e você, nós fomos feitos para sermos cidadãos celestial. Nós vivemos segundo o padrão de Deus. E é exatamente porque nós vivemos segundo o padrão de Deus, que o padrão daquilo que é deste mundo não combina conosco. Os caminhos tortuosos não combinam conosco. Nós somos filhos daquele que tem caminhos retos, do nosso Deus. É por isso que isso não combina para nós. Não presta. É por isso que é melhor andar na linha, né? A justificativa, a desculpa é o terceiro estágio. Mas não para aí, a gente começa a dar desculpas e justificativas e dizer, não, mas eu não aguento mais, eu preciso desestressar, eu tenho direito, eu mereço. E aí, depois da justificativa vem o quarto estágio, é a dúvida. Porque no meio das justificativas a gente começa a dar ouvidos à voz do inimigo. E a voz do inimigo sugere para nós, você não pagará tão caro. Foi o que a serpente disse para Eva. Quando a serpente chegou em Gênesis capítulo 3 para Adão e Eva, a sugestão que ela fez foi exatamente essa. Ela perguntou o que é que Deus disse, e Eva falou, Deus falou para a gente não comer dessa árvore. Se nós comermos, nós morreremos. A serpente disse, não, certamente não morrereis. A serpente, ela relativiza as consequências do pecado. Ela diz, não, Deus falou que haverá consequências negativas, mas não liga para isso, não dê ouvidos, é coisa de Deus, é blá 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 de Deus, é coisa de Deus, não liga para isso. Quando Eva dá ouvidos a essa palavra, eu não pagarei tão caro.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. João capítulo 8, verso 44. Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. E se tem uma coisa que ele sabe fazer é sugerir mentiras para você e para mim. Ele sabe nos iludir. E ele ilude de tal forma que ele faz você e eu, nós pensarmos que a tentação é uma boa oferta. O problema da tentação é que ela não cobra agora, ela só cobra depois. Esse é o grande problema. Eu vou te dar uma ilustração para tu entender como é que funciona a tentação. Você já viu o pescador quando ele vai pescar um peixe? Ele lança o anzol, mas ele não lança só o anzol. Ele lança com uma isca. O peixe, ele olha para aquela isca. Imagina a família, o peixão, a peixona e o peixe júnior. E o peixe júnior fala, ô peixão, ô peixona mamãe, eu vou dar uma nadadinha por aí. E aí ele vai, e ele olha, de repente cai. De onde? Do céu dos peixes, ou seja, fora d'água. Cai uma minhoquinha, uma sardinha, alguma coisa. Ele olha e diz, meu Deus, foi Deus que mandou, o Deus dos peixes. Comida de graça. Nem na Black Friday tem um negócio desse. De graça, o Deus, obrigado Deus dos peixes por enviar essa sardinha linda, jantar. Olha aí, vou voltar para casa, mamãe não vai precisar fazer nada. Mamãe peixinho vai ficar feliz, mas nem precisar fazer jantar. Já vou voltar com a barriga vazia. Aí ele vai, cheia, com a barriga cheia. O pior é que ele vai voltar mesmo com a barriga vazia. Aí ele chega, olha, e dá aquela mordida. E quando ele morde, aquilo que ele pensava que era o jantar, na verdade foi a última refeição dele. Ele pensava que era o jantar, e na verdade havia um anzol. Ele pensava que era comida, na verdade era isca. O que torna a isca isca e não um jantar é porque por detrás da comida existe um anzol. Você percebe, querido, o que torna a tentação tentação é que por detrás da boa, bonita e bela oferta há um anzol, há uma promessa em um primeiro momento de satisfazer você, mas há uma consequência em um segundo momento de acabar com você. É um anzol. Ele não brinca de tentar. Ah, meu querido, o diabo está aí há milênios de anos, então ele sabe trabalhar, viu? Já tem pós-doutorado nesse negócio. Então nós temos que entender a dúvida, quando nós pensamos, eu não pagarei tão caro. Escute, se você está aqui nesse lugar, e você sabe que você tem mordido a isca, você sabe que isso não é jantar, é isca. Não é alimento, é isca. E você pensa que não será tão caro. Com todo amor, escute. O pecado sempre vai fazer você andar muito mais do que você estava disposto a ir. Ele vai fazer você ficar muito mais do que você estava disposto a permanecer mesmo. E ele vai te fazer pagar muito mais do que você estava disposto a desembolsar. Porque Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. É sempre a morte. E por último, o último estágio, depois da dúvida, é esse. É quando eu faço. Eu faço. Tudo começa com eu quero. Depois eu começo a pensar e digo eu poderia. Aí eu começo a justificar e digo eu mereço. Começo a duvidar dos princípios de Deus e falo, não pagarei tão caro. E eu encerro com eu faço. Com eu faço. Eu disse para você que o diabo é experiente, sim ou não? Ele está aqui há milênios de anos, então ele sabe como trabalhar, mas eu quero dizer uma coisa para você, que muito mais habilidoso do que o diabo é em colocar tentações na sua frente, é Deus que é habilidoso para dar escape para a minha vida e para a sua vida. É Deus que é poderoso para providenciar um escape para mim e para você. Eu quero falar para você que o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus do recomeço, o Deus da misericórdia está aqui nesse lugar, dizendo para você, ei, eu sou poderoso para te ajudar a vencer as tentações, atravessar as tentações, e se acaso você cair no meio delas, eu te levanto do meio delas. Esse é o nosso Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, que sim, as tentações vêm, mas não sobreveio nenhuma tentação a nós, que nós não pudéssemos suportar, porque junto delas, Deus vem e Ele providencia o escape. É assim que Ele opera. Então eu quero falar agora para você sobre como vencer a tentação, amém?
como vencer essas tentações. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre como vencer as tentações é isso daqui. A primeira coisa, foque em Deus. Fala para quem está perto de você e diga: ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco. Coloque o seu foco em Deus. Coloque o seu foco no Senhor. O apóstolo Tiago, na sua carta no capítulo 4, ele fala o seguinte: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero que você entenda a ordem do versículo. A Bíblia, ela é precisa, ela não erra na ordem, ela não inverte as coisas. A primeira coisa está em primeiro lugar, porque de fato é o primeiro passo. Quando o apóstolo Tiago, ele fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele está dizendo, ei, o primeiro passo não é você tentar rejeitar o inimigo, não é você tentar vencer a tentação. O primeiro passo para você vencer a tentação é ajustar o seu foco. O seu foco não é vencer a tentação, o seu foco é se aproximar de Deus, é se sujeitar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, o nosso grande problema é porque a gente de vez em quando quer se colocar no ringue com a tentação, como se nós tivéssemos que lutar com ela, brigar com ela, derrubar, vencer o inimigo. Mas Deus está falando para mim e para você, não, o seu foco não é vencer aquilo que não vale, aquilo que não presta. O seu foco é você colocar a sua mente, o seu coração, a sua vida em mim. Sujeite-se a mim. Porque quando você tem uma overdose de Deus, quando você tem uma overdose da presença de Deus na sua vida, as propostas desse mundo, elas perdem valor. Quando você se enche da presença do Espírito Santo, quando você vem para a presença dEle, quando você ora, quando você rasga o seu coração, quando você abre a sua Bíblia, quando você lê a palavra, quando você se alimenta das promessas de Deus, quando você se planta na casa de Deus, quando você anda com gente que anda com Deus, quando você conversa com pessoas que te lembram de quem você é em Cristo Jesus e te lembram de quem Deus é na sua vida, quando você se sujeita à presença de Deus, o diabo é quem foge. Sujeitai-vos a Deus, alinhe o seu foco, alinhe o seu foco, coloque os seus olhos em Deus. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Às vezes, elas não se aproximam de Deus e elas às vezes têm até preconceito com a religião, com a igreja ou coisas do tipo, porque elas pensam, não, igreja é sobre você viver numa lista de não posso, não posso, não posso, não posso isso, não posso aquilo, não posso, não posso, não posso, não posso. Eu não quero ir para um lugar desse, eu não quero viver uma vida dessa, uma vida de não posso isso, não posso aquilo outro. Quando na verdade a vida com Jesus não é uma vida de não posso. A vida com Jesus é uma vida de eu posso. Eu posso ser pleno, eu posso ser livre, eu posso ser cheio, eu posso ser satisfeito, eu posso ter uma vida completamente cheia da graça, da presença e da plenitude que Deus me criou para ter sem ter aquilo. É exatamente porque eu posso que eu digo com livre e espontânea vontade, eu não quero. A vida com Deus é porque eu posso, eu não quero. Você está entendendo? Então a próxima vez que um amigo seu falar assim para você, não vou não nesse negócio de igreja não, eu não vou não entendo isso, por que tu não pode isso, não pode aquilo, você vai falar para ele, você vai dizer assim, não, você não está entendendo. É exatamente porque eu posso, que eu não quero. Porque eu posso viver sem. Porque eu posso ser pleno sem isso, porque eu conheço um caminho sobreexcelente, mais nobre, mais abundante, que tem muito mais vida para o meu coração, que eu não quero isso. Você entende? Simples assim. Então o primeiro passo para nós vencermos é isso, nós precisamos alinhar o nosso foco. Fala de novo para quem está perto de você, alinhe o seu foco, ajuste o seu foco, foque em Deus. Segundo ponto que eu quero que você observe, eu preciso focar em Deus, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso me relacionar com Deus, porque quando eu tenho uma overdose de Deus, não me interessa aquilo que o mundo propõe para mim. Mas o segundo ponto é esse, estabeleça limites, estabeleça limites, nós precisamos colocar limites. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, 2 Timóteo 2, 22, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele fala, Timóteo, fugi, pois, das paixões da mocidade.
Ele fala, ô Timóteo, não fica perto delas. Não fica conversando com elas. Não fica, não. E eu quero fazer uma observação. Essa palavra não é só, não, paixões da mocidade, é só para o povo que é moço. Não. Se você está vivo, irmão, se você está vivo, ok? É para você. É para todos nós. Quando ele fala assim para Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Ele está dizendo, Timóteo, o seu limite é você ficar longe dos seus limites. Quando ele está falando, Timóteo, foge das paixões da mocidade, ele está dizendo, ei Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, as tentações vão aparecer, as circunstâncias e ofertas elas vão surgir, mas você não é obrigado a dar o seu ouvido para toda roda de conversa, você não é obrigado a seguir toda e qualquer pessoa no seu Instagram, você não é obrigado a manter contato e relação com todo tipo de gente, você não é obrigado. Você não é obrigado, Timóteo. Você não é obrigado a ficar tendo que viver uma vida espiritual de malabarista, tentando se equilibrar na corda bamba, tentando se equilibrar no muro, um pouco de Deus, um pouco no mundo, um pouco de Deus, um pouco no mundo. Você não precisa disso, você pode ser 100% plenamente cheio da presença do Espírito Santo. Quem gostar, gostou, quem não gostar, vai para casa. Nós precisamos disso. Ponha limites. Sabe qual é o problema? É porque a tentação liga pra gente e a gente vai e atende. A tentação manda convite, a gente vai e responde. A tentação chama para assinar contrato, a gente vai e assina. Você está entendendo? Ei, quando a tentação ligar, deixa chamar, vai cair na caixa de mensagem, quem vai atender é o Espírito Santo, e ele vai dizer, ei, tentador, deixa eu falar uma coisa para você, essa daqui é escolhida, esse aqui é escolhido, liga para outro. Aleluia! Você crê nisso? Deixa a tentação ligar, deixa a tentação chamar, até virar número desconhecido na sua agenda, até virar número identificável no seu celular, meu querido. Deus tem mais. Ponha limites. O nosso mundo prega pra gente que viver livre, ser livre, é viver sem limites, não é não? Porque quanto menos limite você tem na vida, mais escravo, escuta o que eu vou te falar, porque eu quero que você mergulhe nessa verdade. O nosso mundo diz assim, ei, liberdade, muito obrigado. Liberdade é viver sem limites. Mas quanto menos limites nós temos na vida, mais escravo da ausência de limites nós nos tornamos. Eu prefiro a liberdade que existe nos limites do que a escravidão que existe na ausência dos limites. Porque aquele que está dentro dos limites é livre para escolher se quer estar no limite ou fora do limite. Mas aquele que vive sem limite é escravo, não pode escolher, não pode colocar-se nos limites. Não pode, é escravo da ausência de limites. Coloque limites. Coloque limites. Coloque limites. Coloque limites. Coloque limites por amor ao propósito de Deus na sua vida. Coloque limites, minha querida, ao ponto do diabo olhar para você e respeitar você. Porque ele olha para você e diz, ela sabe quem ela é, ela sabe o pai que ela tem, ela sabe o propósito que ela tem. Não dá para eu mandar qualquer um, não dá para eu enviar qualquer coisa. Coloque limites. Coloque limites. Vão olhar e vão falar, você tem uma vida presa, hein? Ih, você não sabe de nada. Você devia ter ido quarta-feira lá para a igreja. Você não está entendendo nada. Preso está você na falta desses limites. Mas a terceira coisa que eu te falo é isso.
como vencer, estabeleça limites. Terceira coisa, conte com a ajuda do Espírito Santo. Sabe por quê, meu querido? Você pode se sujeitar a Deus, buscar a presença dEle e se abastecer todo dia dEle. Você pode fugir das paixões da mocidade, como eu falei que Paulo disse a Timóteo, estabelecer limites. Mas de vez em quando você se encontra diante de propostas, de situações, você não foi atrás, elas vieram até você, eu não sei o que é isso, parece que elas colocam assim um GPS, é um míssil com um endereço assim. Chega na sua vida, está lá, na tua porta, diante de você. Naquele momento é que eu preciso parar e eu preciso lembrar aquilo que Paulo disse, Gálatas capítulo 5, versículo 16, aquele que anda no Espírito não satisfará as cobiças da carne. Ei, mais uma vez eu repito o que eu disse agora há pouco, a Bíblia não erra na ordem, ela é precisa na sequência dos fatos. Quando ela fala, quem anda no Espírito não satisfará a carne, ela está dizendo, ei, se você está agarrado no Espírito Santo, se você dá ouvidos ao Espírito Santo, se você depende do Espírito Santo, quando a carne gritar, o Espírito gritará mais alto. O Espírito Santo gritará muito mais alto. É nesse momento que você se agarra ao Espírito de Jesus e você diz, Espírito Santo, socorro! E a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará o vosso corpo. E eu quero que você entenda, o Espírito Santo saiu da glória e ele foi até o vale dos mortos, o Hades, o mundo dos mortos, para encontrar Jesus. Querido, eu quero dizer para você, não tem um lugar tão profundo que o tentador te coloque, que o Espírito Santo não te encontre e não te ache. Coloque o poder dele em você e te levante. Dependa do Espírito, clame pelo Espírito, grite socorro, socorro Espírito Santo, socorro, porque eu já tentei de tudo, eu me sujeitei ao Senhor, eu coloquei limites, mas esse negócio aqui é complicado. E aí você grita socorro Espírito Santo e ele vem. Agora eu posso falar uma coisa para você, só entre nós aqui, só entre nós, só para vocês que vieram aqui na quarta. Deixa eu falar uma coisa, não use o Espírito Santo como bombeiro que vem para apagar o fogo depois que o incêndio acontece. Porque o Espírito Santo não é fim, é meio. O Espírito Santo não é só para apagar fogo depois que o incêndio acontece e a explosão se dá. O Espírito Santo é água viva, que vem para remediar a situação quando ainda está no começo. Agarre-se, encha-se, viva pelo poder do Espírito Santo agora, enquanto há tempo. Não chama só a chamada de socorro quando for para o Espírito Santo ser bombeiro, não. Agora você diz, João, o problema é porque no meio dessa palavra toda eu estou até meio encabulado, porque eu me identifiquei. Nesses 5 estágios aí, eu não sei, tem uns que eu estou no 4, no 5, eu não sei. Eu estou numa misturada aí. Eu estou dizendo eu quero, depois eu penso, e depois eu mereço, depois, eu não sei mais nada. Eu estou uma confusão. Caí, errei, mordi a isca, e eu estou sentindo um anzol. Você não está sentindo, estou perto, eu sei. Estou perto de sentir um anzol. O que é que eu faço? Eu quero encerrar com isso aqui. O que eu faço quando eu caio na tentação? A primeira coisa que eu faço quando caio na tentação, eu confesso o meu pecado. Porque 1 João capítulo 1, verso 9... a Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados ao Pai, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Talvez você diga, mas João, por que confessar? Deus não sabe do meu pecado. Por que Ele não me perdoa sem a confissão? Ei, a confissão não é para arrancar o perdão de Deus. A confissão é para ter cura no meu coração. Quando eu confesso, eu assumo a responsabilidade. Quando eu confesso o meu pecado para Deus, eu digo, Deus não foi ela, Deus não foi ele, Deus não foi a mensagem, Deus não foi o convite, Deus não foi a proposta, Deus não foi o dinheiro, Deus não foi a minha família, fui eu. Foi eu que fiz, eu que falei, eu que fui, eu que busquei e achei. A confissão arranca a gente da infantilidade, escuta isso, a confissão arranca a gente da infantilidade, da autossabotagem.
Arranca a gente dessa condição de ser bebês, gente infantil, que fica jogando o jogo da culpa. A culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é do fulano. A culpa de eu ter errado, caído aqui nesse negócio. Porque você não tem noção, João. É a fase que eu estou passando, são os meus hormônios, é o momento. É o que disseram os meus amigos. É a faculdade, é o povo do trabalho. Eles, elas. Para dessa besteira. Eu e você, nós temos que crescer. Confissão ajuda a gente a ser maduro, a olhar para Deus e dizer: Senhor, me perdoa, porque fui eu, não foi o capeta não, fui eu, me perdoa. E quando eu clamo pelo perdão, a cura vem, a culpa é vencida, a culpa e a vergonha são vencidas. Agora Provérbios 28, verso 13, diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. O segundo passo é abandonar. A confissão, ela não vem para ser um paliativo, não, ela vem para ser remédio. Ela não vem só para ser uma pomadinha que faz a dor passar por hoje à noite, quarta à noite. A gente vai fazer uma oração aqui e o Espírito Santo vai passar uma pomadinha aí, e essa dorzinha chamada culpa vai passar por hoje, mas amanhã você está na mesma coisa. Não. Deus não trabalha, Deus não trabalha administrando Tilenol para ninguém. Deus trabalha com cura. Deus trabalha na raiz, Deus trabalha com cirurgia, Deus trabalha passando bisturi na sua alma, arrancando os tumores do seu coração e te dando vida e vida em abundância. Amém? Você vai confessar? Confessa. Mas confessa para seguir para o segundo passo, para abandonar, para deixar. E então, o terceiro e último: aceite o perdão de Deus. Vira para quem está perto de você e diga: aceite que Ele te ama. Vira para outro e diga: aceite que Ele te perdoa. Aceite a misericórdia dEle. Aceite a misericórdia. Ei, eu não sei você conhece pessoas, você conhece alguém, gente que assim, que não gosta muito de abraço, de toque físico, conhece? Você vai tentar abraçar, a pessoa fica, sim ou não? Eu não sou assim. Se você quiser me abraçar, me abrace 1, 2, 3. Abrace-me uma. A minha linguagem de amor é toque-me. Porque lá em casa é assim, minha mãe é assim, a gente é assim, a gente gosta de abraço, de coisa. Ei! Sabe, a misericórdia e a graça de Deus é assim também. Às vezes ela vem nos abraçar e a gente fica, eu não consigo acreditar, João, nessa história. Eu fico incomodado com essa história, eu não consigo aceitar. Eu não consigo. Graça, misericórdia. Eu chutei o pau da barraca, João. Como é que é esse negócio? A graça vem, o perdão vem. E te ajuda a construir uma barraca nova. Eu não entendo, eu não consigo, não é para entender, é para deixar ela te envolver. Aleluia, é para deixar a misericórdia, a graça, o amor de Jesus manifesto no Calvário te envolver. Quando o amor de Deus vem, o perdão de Deus vem, receba e deixa o sangue de Jesus te lavar. E diga para a culpa, não mais vergonha, não mais passado, não mais pecado, não mais. Eu viro essa página pelo poder do sangue de Jesus. Se você crê nisso, fique de pé no seu lugar. Aleluia.